Olá, bom dia. Os senadores podem aprovar uma proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro imprescritível. Vamos conhecer as matérias que podem ser votadas no plenário do Senado nesta semana. A proposta de emenda constitucional que torna estupro crime imprescritível já está pronta para ser votada em segundo turno. O texto precisa de 49 votos favoráveis. Se for aprovada, ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. O plenário também pode votar 2 projetos de interesse dos produtores rurais. Um deles perdoa as dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O outro permite que produtores separem uma parte do seu imóvel para dar de garantia em empréstimos. Outro projeto que deve ter destaque no Senado é a convalidação dos incentivos dados pelos estados na guerra fiscal. O projeto foi votado no Senado em 2015 e agora volta para uma última análise aqui na Casa, depois de ter sido aprovado com alterações na Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Infraestrutura debate ações em busca de solução para o impasse de fornecimento de gás entre a Petrobras e a Amazonas Energia, nas térmicas do Amazonas. Foram convidados o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e outras autoridades e especialistas. Na Comissão de Assuntos Econômicos, a expectativa é para a votação do projeto da reforma trabalhista, que é o primeiro item na pauta. Outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Meio Ambiente, discute a exploração de petróleo na Amazônia. A emenda constitucional que define o funcionamento das vaquejadas será promulgada hoje, às 11 horas, em sessão solene do Congresso Nacional. A emenda estabeleceu normas para as práticas desportivas que usam animais. A relação comercial do Brasil com a China foi o tema do 6º painel do ciclo de debates promovido pela Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Culinária, acupuntura, porcelana, objetos de decoração. Até pouco tempo atrás, isso era tudo que conhecíamos da China. Bem pouco, não é mesmo? Mas esse gigante de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes cresceu, investiu pesado em educação, ciência e tecnologia e hoje é a 2ª maior economia do mundo. Como tudo isso aconteceu? Qual a importância desse grande parceiro comercial para o Brasil? Minério de ferro, soja, carne e outros produtos, em grande parte responsáveis pelo boom da economia brasileira na primeira década do milênio, tiveram e ainda têm na China um dos seus maiores clientes. Sem os chineses, a história teria sido diferente? Pode até ser, mas um país capaz de assustar o mundo quando cresce abaixo de 7% é, sem dúvida, um parceiro mais que disputado em tempos de crise. Para os convidados da audiência pública interativa, o Brasil precisa investir mais na formação e capacitação de agentes e especialistas que atendam às necessidades do mercado chinês. A gente não consegue mais discutir a política nem a economia doméstica brasileira sem ter um especialista em assuntos chineses na mesa. E aí vem o nosso grande problema, eu diria, e talvez isso seja a minha principal mensagem aqui, o Brasil talvez é um dos países menos preparados para um mundo que cada vez mais é sinocêntrico, um mundo que funciona cada vez mais em função do que ocorre dentro da China. A China não apenas compra produtos brasileiros, como investe recursos em setores como energia e infraestrutura, abrindo caminho para outros investimentos. Uma parceria que pode ser ampliada com a queda de barreiras e de preconceitos. Eles querem, de certa maneira, buscar, com o Brasil em particular, porque é um país de dimensões importantes para a China, eles querem participar de uma integração, de uma formação de uma cadeia produtiva com o Brasil, que é a melhor forma de assegurar o suprimento para eles chineses. E, evidentemente, de assegurar também que nós continuaremos a ser importantes compradores da China para o Brasil. Continua sendo o nosso principal parceiro comercial e é um parceiro que nós estimamos bastante e respeitamos muito. A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta segunda-feira os impactos da reforma previdenciária na aposentadoria rural.
Para o representante do IPEA, a substituição da contribuição sobre a produção pela contribuição individual vai inviabilizar o acesso à aposentadoria rural. Quando você substitui a contribuição sobre a produção pela cobrança de uma contribuição monetária individual, você cria uma regra de acesso à previdência que é incompatível com o próprio princípio de economia familiar, porque os trabalhos não são individualizados. As mulheres podem ficar desprotegidas, os jovens podem ficar desprotegidos, não as mulheres jovens porque eles ocupam predominantemente as posições não remuneradas da agricultura familiar. Sim, por isso eles podem ficar desprotegidos, não só contra a aposentadoria futura, mas do ponto de vista do cumprimento dos requisitos de carência para ter acesso a outros benefícios ligados ao risco do trabalho, como, por exemplo, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e salário maternidade. O pesquisador afirmou que a precariedade do trabalho rural impede o acesso à aposentadoria. A própria lei autoriza a adoção de formas de contratação de trabalho que são efêmeras, que são precárias, que são descontinuadas, né? Portanto, essas condições impedem que a maior parte dos trabalhadores chegue a se aposentar, chegue a ter acesso à aposentadoria como empregados ou como contribuintes individuais. Como é que eles se aposentam? Eles se aposentam como segurados especiais. A categoria de segurados especiais ela abrange praticamente a totalidade dos aposentados rurais. Se perdermos a qualidade de segurado especial, em primeiro lugar, nós vamos estar excluindo mais de 60% dos agricultores familiares da Previdência Social do nosso país. Essas reformas que, de fato, vêm não para reformar, mas sim vêm para acabar com os nossos direitos, vêm para acabar com a nossa aposentadoria. Modernizar as relações significa criar melhores condições e não retroceder todas as conquistas que os trabalhadores rurais conseguiram até agora. Os participantes elogiaram o vice-presidente da comissão, senador Paulo Paim, por ter aceito o desafio de uma agricultora e ter participado de um dia de trabalho na propriedade rural. Pegamento de vaca é bom? Então vem para cá, vem comigo. Pode ter certeza, essa reforma que quer dar direito do trabalhador rural, da trabalhadora rural, seja ele pequeno, médio, produtor, ou seja o assalariado, não passará. O senador, eu acho que conseguiu acompanhar todos os afazeres. Desde as 5h30 da manhã estivemos lá, num dia difícil, porque um dia de chuva. Esse é o dia a dia do agricultor no campo. Então não dá para admitir de jeito nenhum que queiram tirar esses direitos, que é o mínimo de dignidade que se possa ter na agricultura familiar, tendo aposentadoria, as mulheres aos 55 anos e os homens aos 60 anos. Problemas de gestão, erros nos cálculos das receitas e dificuldades no combate à sonegação. Esses foram problemas apontados pelos convidados ouvidos pela CPI da Previdência durante a audiência pública nesta segunda-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa o sistema de previdência no Brasil ouviu representantes de juízes, procuradores e advogados públicos. Os convidados questionaram se realmente há déficit nas contas das aposentadorias. Para eles, há problemas de gestão, que envolvem desonerações, perdão de dívidas e um combate ineficiente aos sonegadores, inclusive os chamados devedores contumazes. É uma prática corriqueira do nosso país. É aquele cidadão, aquela empresa, grande conglomerado econômico ou grandes empresas, que, mesmo numa crise econômica, possuem e têm condições de pagar a sua tributação, mas não pagam. Não pagam porque se aproveitam de uma prática desleal, não pagando a tributação, esperando a benesse do governo, que são os planos de recuperação fiscal. A previdência pública de caráter solidário é viável e sustentável. Para tanto, é fundamental que se garanta, em sua integralidade, as atuais fontes de receita. E precisa interromper imediatamente essas anistias reiteradas, refis, os quais são concedidos às custas dos recursos da Seguridade. Mas também, principalmente, por meio
do combate à sonegação. Os participantes da audiência pública também disseram que o governo costuma omitir nos cálculos receitas que deveriam ser destinadas à Previdência. É tudo uma questão de se eleger os elementos para esta conta. E o que tem feito o governo federal é exatamente imaginar que esta conta deve ser feita nos estritos lindes do artigo 250 da Constituição Federal, esquecendo que há outras receitas textualmente previstas na Constituição e que também servirão exatamente para pagar todas as prestações e os serviços da Seguridade Social como um todo. Representantes de procuradores e magistrados também insistiram que antes de se fazer uma reforma que modifique o acesso aos benefícios da Previdência, é necessário estudar as fontes de recursos para o sistema previdenciário. Nós não podemos permitir que a reforma da Previdência avance, em hipótese alguma, sem que as contas sejam abertas, sem que esses números sejam mostrados e auditados. Se nós somarmos superávit previdenciário, a DRU, né, e também esses desvios dos anos 70 e 80, nós chegamos ao valor de 7 trilhões, quase 7 trilhões e 500 bilhões de reais, o que é 2,18 vezes maior que o orçamento para a União para 2017. Por isso, senador, eu costumo dizer o seguinte, né, não é a Previdência que deve ao Brasil, é o Brasil que deve à Previdência. O Diário Oficial da União publicou hoje a lei que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. O assunto foi tema de medida provisória editada no final do ano passado e examinada e aprovada pelo Congresso Nacional. O senador Garibaldi Alves Filho apresentou um projeto para que, na semana de 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Brasil passe a comemorar a Semana Nacional de Valorização da Vida. O objetivo é quebrar o tabu que cerca o suicídio e abrir um espaço para falar sobre o tema. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Essa linda menina é minha irmã. O que me levou a fazer esse filme era um desejo de tirar a minha irmã do mundo dos esquecidos. A minha irmã, ela morreu com 20 anos, muito nova. Pela morte dela ter sido um suicídio, virou um grande tabu, algo que não se discutia, assim, porque a minha lembrança, enquanto criança, sempre que eu falava no assunto, criava um grande mal-estar. Falar de suicídio é um tabu. E a gente vê que é um tabu que tem que cair. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem um dado que é bastante interessante, mas se não chocante, de que 90% dos casos poderiam ser preveníveis. Um problema que não pode ser ignorado pelo fato de que, no mundo, temos 800 mil casos de suicídio no último ano. E só no Brasil, 12 mil casos de suicídio. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Foi aí que ela falou: a arte para mim é tudo, sem a arte eu prefiro morrer. É uma verdadeira metamorfose que o adolescente está passando. Então, manter isso em silêncio só faz aumentar a angústia, só faz aumentar essa sensação de solidão. Nós pretendemos mobilizar a sociedade contra o preconceito que existe com relação à doença mental. O suicídio, ele é praticado em função, na grande maioria dos casos, da depressão. O indivíduo, quanto mais ele é criticado porque ele não dá conta de cuidar da vida dele, mais ele se recolhe, ele começa a se sentir incapaz e ele acaba buscando o suicídio como uma forma de aliviar este sofrimento, né? E em cima desse preconceito, dessa dificuldade de buscar ajuda, é que nós estamos perdendo pessoas. Helena, sonhei com você essa noite. Mas num instante, você vira água. Se desfaz em gotas. Desaparece.
Essas foram as notícias desta edição. Você tem acesso a outras na nossa página na internet. E fique ligado na nossa programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa terça-feira para você.